Estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro Renovando Atitudes, do Armed. Hoje nós vamos conversar sobre doença. E o título do capítulo de hoje é Velhas Recordações, Velhas Doenças. Vamos dar início então. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Capítulo 10, item 14 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, resultado de velhas recordações danosas, herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências no passado distante. Essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis, registrados pelas retinas da alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais entre os fardos da culpa e da vergonha. Por não nos recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que impedimos o passado de fluir, não dando ensejo à renovação, e sim a enfermidades e desalentos. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas estamos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. Bom, aberto o comentário. Caramba, né, Tássia? Essa leitura de hoje, para mim, ela tem alguns pontos chaves, assim. Acho que o primeiro deles talvez seria a questão da renovação, porque ela é um convite muito claro à renovação. E o perdão. O perdão não necessariamente ao outro, mas a nós mesmos. Acho que pelos equívocos que cometemos ao longo das nossas existências, mas ao mesmo tempo a oportunidade da renovação que nós temos. Então, eu pensei numa corrida de obstáculos, mas a gente mesmo colocando esses obstáculos para a nossa vida fluir, como ele coloca aqui, né? Passado fluir, mas é para a nossa vida fluir, para o nosso desenvolvimento acontecer. E também a ideia de que a definição de saúde de Emmanuel, ele traz para nós que a saúde é a perfeita harmonia da alma. E aí vem esse contraste, né, Tássia? Porque como que nós vamos ter harmonia na nossa alma se nós carregarmos peso? Então, essa questão que ele coloca aqui é de questões de fardos, da vergonha, de feridas, de mágoas, tudo isso para nós representam obstáculos para o desenvolvimento da nossa alma, porque querendo ou não são pesos. Agora a gente bate na tecla de sempre. Como que eu vou saber se eu estou carregando isso ou não? Através do autoconhecimento. A reforma íntima, que a gente sempre fala. Então, perceba que ele traz para a gente aqui essa questão. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, resultado de velhas recordações danosas herdadas das mais variadas épocas. Emmanuel traz para nós também que nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa frase, ela condiz totalmente com a de Emmanuel, colocando que nós somos herdeiros. Então, quer dizer que foi uma construção nossa. Mas se nós construímos, cabe a nós também, né, reconstruirmos algo melhor, porque a capacidade de construção em si nós temos. Então, olha que coisa bonita. É um pouco puxado, assim, né? Porque a gente tem uma ideia ainda muito, eu diria, muito atávica, né? De que os outros são responsáveis pelas coisas que nos acontecem. Geralmente, a gente atribui ao externo, seja de qual ordem for, coisas que nos acontecem, mas, claramente, não há dúvida nenhuma de que somos nós mesmos os construtores, seja do bem ou seja de algo menos
menos nobre que vem até nós, né, Tássia? Eu acho que a grande questão é justamente a questão da renovação, que isso vai diminuir as enfermidades e os desalentos em nós. E trazendo essa saúde num conceito amplo que Emmanuel traz para nós, como sendo a perfeita harmonia da alma, né? Vai ter comentários seus agora. Dani, eu fiquei pensando várias coisas enquanto você falava também sobre isso. Porque é isso, né? É uma questão de perdão aos outros, bem como você disse, assim, o mundo também, eu acho que uma das premissas básicas para nós, ainda mais como seres imortais, de que vem de vidas ali, então, quer dizer, aquilo que a gente vivencia é sempre a soma do nosso passado ou do nosso próprio presente, né? Às vezes nós, como espíritas, queremos buscar as causas lá atrás, mas às vezes elas estão muito próximas ou são eventos que estão acontecendo agora, resultado de coisas que nós mesmos estamos colhendo, mas por algo que a gente plantou ali logo atrás, né? Então, nós somos essa soma. Então, por isso, os eventos que nos acontecem, eles não são aleatórios, então eles estão ali para realmente mostrar aquilo que a gente veio consertar, tentar arrumar dentro de nós, né? Então, para mim, o perdão ainda faria até mais sentido, sabe? O mundo não nos deve nada, ninguém nos deve nada. E assim, é claro, entender que os eventos e as coisas que nos acontecem, a justiça divina vai acontecer e não cabe a gente interferir, né? Cabe a gente seguir em frente com os aprendizados que foram realizados através daquela experiência, seja ela boa ou ruim. Então, é bem como aquele suco de laranja mesmo que a gente comenta aqui, né? O ideal seria eu passar pelas experiências, extrair os aprendizados, então, fazer esse suco, né, dessas laranjas e pegar todo esse restante das coisas, né? E descartar, ou seja, tudo aquilo é esquecer a experiência, mas aprender o aprendizado, né? Aprender o aprendizado fica até meio é, prolixo, mas é isso, é extrair o aprendizado daquilo que a gente vivenciou, né? Então, o perdão, eu acho que seria muito isso. E, assim, é uma profilaxia mesmo, porque ao pensar no perdão, inclusive, não é necessariamente nos sentirmos fracos, né, Dani? Pelo contrário, uma pessoa que perdoa é porque já tem um senso bem definido de individualidade, para onde quer chegar e sabe que isso é o melhor para si, sabe? Em uma das palestras do Arthur Valadares, há um tempo atrás, ele falava exatamente isso, né? Que às vezes você pensa assim, ah, não, é porque eu tenho que ter piedade do outro e por isso eu tenho que perdoar também. Mas também tem isso de fazer com que a nossa vida flua. Todas as vezes que os acontecimentos vão ficando guardados ali e vão impedindo que a gente viva um presente de forma mais presente mesmo, sabe? De eu estou aqui, eu estou vivenciando essas experiências. E quando a gente vai carregando essas mágoas, né, sejam da nossa própria conduta ou do que fizeram conosco, a gente não vive esse presente. Então, assim, o perdão é profilaxia, é evitar que ao ficar com essas mágoas guardadas, eventualmente vem alguma doença, porque a gente sabe que isso tem que extravasar de algum modo, né? E que se a gente não fizer esse serviço, o nosso próprio perispírito vai criando ali no nosso próprio corpo físico essas enfermidades, né? Como o Hamed vem bem dizer, na verdade, a somatização disso que a gente vem vivenciando e que não soube dar o destino adequado. É por isso que a gente também comenta aqui sobre a gente se autoconhecer, de conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? De dar a destinação correta a isso, não reprimir, porque a repressão também não é o caminho, mas é o autoconhecimento, né? Eu entendo porque eu estou sentindo isso, ou pelo menos tento, porque às vezes a gente é tão analfabeto de sentir as emoções que a gente não entende muito por que está sentindo aquilo, mas é nesse exercício que a gente vai se descobrindo, né? E que vai evitando, consequentemente, essas doenças, né? Desses detritos que a gente vai tentando guardar debaixo do tapete, só que não estão sendo guardados, estão ali formando alguma coisa dentro de nós, né? Exatamente, na verdade, a gente está acumulando algo que tem capacidade de nos destruir, né? Porque quando a gente não é capaz de fazer essa higienização, vai se tornando um lixo, né, Tássia? E vai acumulando dentro de nós, e como você bem colocou, vai, de alguma maneira, vai ter que extravasar, né?
E geralmente isso acontece através de doenças, né? E é isso, né, Dani? Inclusive, ele fala ali, né? Então, a gente tenta viver alienado ali dos nossos ressentimentos, das nossas amarguras, e aí faz aquilo que a gente comenta aqui também, que ele fala ali: distração com jogos e diversões, buscando alívio imediato, trabalho ininterrupto, tudo isso como uma forma de tentar não entrar em contato com esses conteúdos, sejam com essas emoções, sejam com essas situações, acontecimentos, e aquilo vai crescendo, é como uma bomba relógio mesmo, né? Alguma hora aquilo vai ter que ir para algum lugar. Então, por que não, antes dessa bomba estourar, a gente fazer esse trabalho diário de profilaxia mesmo? Olha, eu vejo que essa é uma questão que eu penso muito, eu vejo que isso aqui não está resolvido. Vamos tentar resolver dentro de você, né? Não necessariamente você precisa falar algo para alguém, comentar alguma coisa, muito mais um trabalho interno, né? E isso para nós, né? E esse auto-perdão também que fala ali, né? Os fardos da culpa e da vergonha também são muito bonitos, sabe? Porque assim, ao entrar nesse processo de autoconhecimento, é natural também que essa capa de perfeição que às vezes a gente acha que tem, né, desses defeitos que a gente não é capaz de olhar, ao entrar em contato com nós mesmos, a gente vai vendo a nossa imperfeição, e isso dói, e isso é extremamente desafiador, né? E aí, tirando esses fardos também da vergonha e da culpa, porque também não nos fazem seguir em frente. Então, é olhar, se reconhecer, ver os seus defeitos e cada vez mais, que é como se a gente fosse tirando as nossas máscaras mesmo, né? Isso que a gente acha que é, de repente, não, eu não sou ainda, estou a caminho, estou reconstruindo, eu vejo que eu tenho esse defeito, então vamos corrigir, né? E os outros têm um papel muito importante nisso, mas é isso, tirar a vergonha e a culpa, porque também quem entra nesse processo de autoconhecimento vivencia isso de uma forma mais frequente, porque se vê muito imperfeito, porque, ao contrário de achar que está sempre certo, começa a ver que, na verdade, também é um empecilho para várias pessoas, também dificulta a vida das pessoas, também está ali criando situações, então não é vítima do mundo, também está ali fazendo, né, as pessoas, de certo modo, ficarem mal, chateados. Então, a gente se vê nesses papéis também. E isso é doloroso, mas é tirar a vergonha, tirar a culpa e seguir em frente também, cada dia fazendo melhor. E para mim, uma das coisas que me ajudou muito assim nesse processo, que é dolorido mesmo, é de pensar assim, olha, eu vou dar o meu melhor. Eu ainda não. E a gente se vê caindo, às vezes, nos mesmos lugares, né, Dani? Nos nossos mesmos defeitos, tendo comportamentos iguais, mesmo com essa vontade gigantesca de ser melhor. Mas é pensar assim: olha, ainda assim, no dia seguinte eu acordo e dou o meu melhor ainda mais. Então, vamos lá tentar. Porque é nessa tentativa e erro que a gente vai seguindo. Não vamos alcançar a perfeição do dia para a noite. E é saber disso, que é uma construção, mas que a gente sempre tem que estar nesse caminho, nessa busca, né, diária de autoaperfeiçoamento também, né? Vamos continuar? É aprender a conviver com os nossos erros, mas não nos paralisarmos neles, né, Tássia? Eu acho que é É isso, é exatamente sobre isso. É mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível. Muitas moléstias, antes consideradas como orgânicas, estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas, porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança, que, mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas. Dessa forma, compreenderás que a gravidade e a duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcional à persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo.
Portanto, as causas das doenças somos nós, sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. Aberto a comentários. Tem hora que não tem muito o que comentar, né, Tati? Cara, isso para mim é um tema muito forte, sabe? Porque a gente veio ao longo do tempo desconsiderando muito as nossas questões mentais, né, psicológicas. Então, hoje nós nos deparamos com vários estudos nessa área e cada vez mais assertivos no sentido de que as nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar na nossa saúde física, né? Interfere na nossa condição física. Então, às vezes, a gente não consegue, você fala assim, nossa, mas eu me alimento relativamente saudável e tenho uma úlcera. E aí, da onde veio? Sabe? Às vezes você fala assim, nossa, eu tenho ali uma vida relativamente saudável, assim, aparentemente tranquila, mas estou com um câncer, estou com alguma coisa assim bem significativa do ponto de vista da saúde física. E a gente não sabe de onde vem, né? Então, assim, não sabe, entre aspas, porque de fato não sabemos de onde vem. O Hamed traz aqui essa frase aqui, portanto, as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia da alma. Então, é isso, né? Eu acho que o nosso trabalho é nós ir, como ele coloca também, essa questão da gente aberto para as velhas chagas do passado. Então, eu acho que seria a gente ir cuidando da cicatrização, eu acho, de algumas questões, né, Tássia? E permitindo essa limpeza do nosso corpo, eu diria do nosso perispírito, né? Porque o que chega ao nosso corpo é um reflexo do que está no nosso perispírito também. Então, nós irmos aos poucos pensando e limpando, permitindo a dissipação mesmo de algumas questões que já não tem mais relevância. Às vezes a gente está guardando como um troféu, mas de fato não tem valor. E que está, de alguma forma, atrapalhando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, porque ao invés da gente ir para frente, a gente está paralisado em algumas questões, só não permitindo o nosso crescimento mesmo. Então, é como se aquela analogia das barreiras, é nós construindo cada vez mais barreiras para nós mesmos termos que ultrapassá-las depois. Então, assim, eu acho que a questão da renovação, ela é uma necessidade para nós. É uma necessidade. Se a gente pensa num planeta de regeneração, num mundo melhor, ele vai passar por essa renovação interior de cada um de nós. E se nós não formos capazes, a gente vai ficar para trás. Tipo, não porque Deus quer, mas porque nós mesmos não fizemos por onde, né? Eu acho que é sobre isso. E é interessante, né, Dani? Porque antigamente, há umas décadas atrás, né, logo quando começou a genética, a gente via a questão das doenças muito sobre uma visão genética. Então, bom, se os meus pais tiveram, se a minha rede ali de pessoas teve determinada doença, então necessariamente eu vou ter. E aí, por um tempo, valorizou-se muito esses genes. Então, bom, se eu tenho esse gene, eu vou ter essa doença. E aí eles começaram a perceber que não era bem assim, né? E em um momento anterior, né, logo após esse boom da genética, no momento anterior, o que a gente viveu foi exatamente de entender assim, não, o ambiente em que a gente vive é que vai determinar tudo. Então, se eu nasci de tal família, você de tal jeito, então teve esses momentos na história. E aí a gente começa a perceber também que as duas coisas foram relativizadas. Então, hoje a gente entende, a genética tem sim um papel muito importante na determinação das doenças, nas predisposições que a gente vai ter. O nosso ambiente também tem uma predisposição muito grande nas tendências que a gente vai ter, na família que a gente veio, no ambiente que a gente vive, porém,
Porém, a coisa vai muito mais além, as coisas são muito mais relativas, porque hoje você sabe, uma pessoa que veio com uma genética para predisposição para infinitas doenças, por que que aquilo não se manifesta na pessoa? E aí vem a epigenética hoje em dia tentando entender um pouco mais isso, né? E entender que, na verdade, é um conjunto desses fatores, a genética está associada, o ambiente está associado, porém, hoje a gente sabe que são as nossas emoções, sobretudo, né? Então, às vezes, mesmo eu vindo de uma família com uma série de predisposições ao câncer, a uma série de doenças genéticas, mesmo eu vindo de uma família com determinados defeitos, predisposições, eu posso mudar tudo isso. Então, de novo, a questão da autorresponsabilidade, né? E ao se conhecer, eu já vou vendo o meu comportamento, a minha personalidade, e como se diz, você pode até antecipar problemas que você poderia ter ali no futuro. Então, olha, eu sou uma pessoa muito impaciente. Com essa impaciência, como é que vai ser a minha vida? Eu me lembro de ver uma palestra muito bonita sobre paciência, e aí o palestrante fala assim: olha, o meu pai era uma pessoa muito virtuosa, mas extremamente impaciente, nas pequenas coisas e nas grandes também. Mas desde as pequeninas coisas, era uma pessoa extremamente impaciente. E aí ele falando assim: a vida é tão bonita que o meu pai, nos 10 anos de vida dele finais, ele teve que ficar acamado e dependendo completamente das pessoas, como se fosse mesmo a vida, sabe? Trazendo aquela prova para ele, porque não soube ao longo da vida fazer diferente, porque teve ali uma série de oportunidades para ir treinando a paciência, não foi capaz e está tudo certo, mas é como se a vida viesse ali exatamente trazendo aquilo para que aquilo pudesse ser curado naquele determinado momento. E aí ele falando, né? Ao me olhar, ao me observar, e ao cuidar do meu pai nesses últimos 10 anos, para mim foi uma lição muito clara que eu também precisava, ele falando, né, que eu também precisava dessa paciência. Então, por isso, eu já estou adiantando esse processo de, bom, se eu me vejo uma pessoa impaciente, vamos cuidar disso, vamos nas pequenas coisas modificar, porque é isso, a vida traz aquilo que a gente necessita. Então, às vezes a gente está vivendo alguma doença, achando que necessariamente a gente tinha que viver, e não. Às vezes a gente podia antecipando esses comportamentos, né? Se perdoando, perdoando o outro, deixando o presente livre para a gente viver com esse frescor. O quanto a gente não poderia evitar muita coisa, porque a gente tem muito disso, inclusive no Espiritismo, se aconteceu é porque tinha que ser assim. De fato, é uma necessidade, mas a gente pode evitar de vários modos, né? Então, ao nos conhecer, ao ver às vezes que a gente é muito raivoso, colérico, como o Hamed diz aqui, né? Com uma série de questões, um medo muito grande, vamos cuidar disso, vamos tratar disso. Hoje se vê assim que, por exemplo, problemas no rim são associados também ao medo. Então, é ir fazendo todas essas auscultas interiores e tratando antes que o problema efetivamente chegue no corpo, porque a gente já sabe também isso, né? É bem como você disse ali, cuidemos do nosso perispírito, vamos tratar isso melhor, porque de fato a doença física só vem com o perispírito adoecido, né? Que precisa desse tratamento, e que às vezes o tratamento é cirúrgico, ou seja, a gente precisa da doença porque não soube extravasar isso de outras formas. Então, é de novo um comprometimento com nós mesmos, né? Então, assim, poxa, que perdoemos o passado, que deixamos as mágoas para trás, porque isso também nos prejudica a nossa saúde. Então, não é uma questão de, nossa, mas olha o que fizeram comigo, mas isso é um absurdo, eu não vou perdoar. Isso é uma questão de te fazer seguir bem no presente e de te curar de próprias chagas que poderiam ali na frente te causar ainda mais transtornos, né? Então, eu acho que é muito sobre isso, né? E ele fala que é muito mais fácil hoje em dia, e que eu acho também bonito da parte dele dizer isso, porque me parece que seja de fato coerente, que é muito mais fácil a gente falar para o mundo que a gente tem uma doença do que se corrigir interiormente, do que olhar para aquilo e falar assim, poxa, mas por que essa doença final está aqui, né? Se a gente vive nesse mundo em que tudo tem uma causa, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente ainda não tenha compreensão, mas é pedir para a vida, né, Dani? Então, hoje em dia, a gente vê essa multiplicação de doenças e é se perguntar por que essa doença chegou até mim. E é engraçado porque eu faço esse exercício já tem uns anos, assim,
E é muito engraçado porque eu pesquiso sobre isso, a metafísica da doença relacionada àquele determinado evento, e para mim sempre fez muito sentido. Então, foi algo que eu realmente apliquei na minha vida e venho tentando ao longo desses anos entender. Então, é muito engraçado você ir percebendo as doenças que você teve, o que foi acontecendo ali no seu passado, voltando para trás, né, procurando um pouco mais as causas emocionais disso e vendo que está, de fato, muito interrelacionado. E que a gente aqui não. Tem às vezes essa boa vontade de pesquisar, porque dói, porque de novo, é autoconhecimento, é dor, você vai se entendendo imperfeito, né? Uma série de situações, é difícil. Você quer comentar mais algo, Dani? Tássia, o fato é que a vida ensina sempre, né? A gente é que a forma perpassa mais por nós, né? Então, assim, pode ser um acontecimento extremamente sofrido, ou pode ser de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila, quando a gente vai fazendo essas pequenas descobertas que você coloca, né? Então, assim, se você tem esses olhos, assim, eu diria que é um olhar para o presente, sabe? É você ter essa capacidade de se observar, de saber o que está acontecendo, e aí você vai fazendo conexões, vai linkando com outras coisas que aconteceram, com o comportamento, mas veja que você tem que ter um olhar amplo, um olhar muito amplo sobre você mesmo, para você conseguir, tipo, você tá ali em 360, cara, olhando assim, percebendo as suas relações, percebendo a forma como você reage, percebendo as coisas que acontecem ao seu redor. Você tem que ser um ser ciente, porque aí sim você vai ter condições de ir assim, vendo esses pormenores que acontecem, falar assim, nossa, eu tive esse tipo de comportamento. Isso é muito sincero, né, Tássia? É um olhar observador. Porque quando você dá um jeito de camuflar um comportamento seu, por exemplo, você naquele momento você não costuma ser agressivo, mas você foi agressivo. E se você camuflar isso, então já está quebrando a regra do jogo, sabe? Porque a regra tem que ser sincera. Tipo assim, de você observar e falar, poxa, gente, nesse momento eu fiquei com muita raiva. Aí, nossa, mas naquela hora eu estava com medo tremendo. Então, assim, de você perceber e, de fato, nomear suas emoções, nomear aquilo que você está sentindo, ter essa percepção, e aí sim, a partir disso, você vai trabalhando. Porque eu acho que a grande questão que nós não temos o hábito é de nos observar, sabe? A gente vive de uma maneira tão automática que às vezes você reage às coisas e você fala assim, não, fui eu que fiz isso, não. Eu acho que sabe o que devia acontecer? A gente tinha que ter uma câmera, cara. Você tinha que ter uma câmera, chegava no final do dia, você dava uma assistidinha ali para ver o que aconteceu, sabe? Porque aí sim você ia ter condição de falar, fui eu que fiz isso, não, cara. Tipo, sabe? Mas na verdade foi a gente, sim. Então, só para a gente pensar um pouco, né, sobre essa questão assim do quanto às vezes a gente o quanto a gente não sabe sobre aquilo que a gente vive, né? A gente vive de uma maneira tão automática que você não tem essa percepção, né? Então, a vida, ela nos ensina como vai ser, vai depender de nós também, né? O Dani, você falou isso da câmera, mas é interessante, né? Porque Santo Agostinho mesmo, ele fala que um exercício que a gente sempre deveria ter é, ao final do dia, a gente ir percorrendo o nosso dia e vendo aquilo que a gente fez de bom para no dia seguinte continuar fazendo, melhorar, mas o que a gente também fez de ruim. E é interessante porque a nossa consciência, ela tem esse papel de também mostrar para gente. Só que é isso, é muito mais fácil eu me distrair com jogos, com a internet, com as redes sociais, né, com Netflix, com um trabalho em excesso, porque é um trabalho doloroso. Se ver imperfeito, para a gente ainda é doloroso, mas que não seja esse martírio, sabe? Nesse livro Reforma Íntima Sem Martírio, ele comenta muito sobre isso, que não seja também um processo de se martirizar, ou seja, quando eu passo por situações dolorosas, quando eu me vejo imperfeito, que dá aquela dor, que dá aquela culpa, que dá aquela vergonha, que a gente também não vá para o extremo, sabe? Porque aí ou a gente não se conhece e nega isso completamente, ou então a gente vai para o outro extremo, que é se martirizar, se culpar em excesso, e não, né? Eu observo que aquilo está acontecendo e eu me proponho no dia seguinte, nas semanas seguintes, nos anos seguintes, é um compromisso de fazer diferente.
Então, é não me culpar, é entender que eu tenho ali que fazer determinada coisa, mudar aquele determinada forma, mas fazer diferente, porque se culpar também não vai melhorar em nada, né? Não vai resolver a situação, não vai adiantar. Bom, vamos continuar, né? Indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certo e que tínhamos toda a razão. Outros ficam repisando os erros e as faltas alheias. Mas, se quisermos saúde e paz, libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para possibilidades do perdão incondicional. Perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos muito distantes de agir corretamente. Por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade da nossa criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ações inadequadas. Das velhas doenças nos libertaremos, quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme das nossas vidas. Aberta comentários, Dani. Então, né? Acho que fechando com chave de ouro, como sempre, né? Assim, essa questão da necessidade da gente abandonar algumas coisas, não, Tássia? Não faz sentido a gente andar tão carregado, tão pesado, e pesos e fardos que nos impedem, né, da gente seguir em frente de uma forma mais leve, mais tranquila, mais serena. Então, é esse papel da gente descobrir aquilo que está, de alguma maneira, nos paralisando e também da gente pedir, acho que, a espiritualidade que nos fortaleça no sentido da gente conseguir ressignificar essas coisas, né? Da gente conseguir deixar para trás, da gente conseguir seguir em frente de uma maneira que a gente siga para a nossa renovação e a nossa evolução de uma maneira leve, serena, tranquila. Que e que isso não reverbere na nossa vida também, esses pesos que a gente carrega, né? Então, eu acho que o sentido do estudo de hoje é, para mim, Dani, a renovação das nossas eu acho que das nossas ideias, principalmente, sabe? Dos nossos pensamentos. E que eu acho que talvez seja a coisa mais difícil, porque às vezes a gente passa séculos e séculos e séculos com ideias fixas. E a gente vem e reencarna e esquece tudo, e no momento da vida tu tá de novo na mesma coisa. Então, eu acho que é isso, a renovação das nossas ideias, que vai permitir a renovação do nosso perispírito, que vai permitir a renovação do nosso corpo, e que vai trazer mais saúde, mais vitalidade, mais harmonia, mais tranquilidade, mais leveza, serenidade para o nosso dia a dia, para a nossa evolução como um todo. E isso vai reverberar no mundo também, né? Porque atinge o todo, né, Tássia? Nós sabemos disso. Então, eu acho que é isso. E esse perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Às vezes a gente acha que a gente está correto, que a gente é o certo. Às vezes eu fico pensando sobre isso, se realmente existe um certo. Para mim, isso está muito ligado ao ponto de vista de cada um, né, Tássia? Ao momento evolutivo de cada pessoa. Porque muitas pessoas, às vezes, estão agindo errado, mas estão com uma certeza absoluta de que. Eu falo errado, mas acho que nem seria errada a palavra. É porque é mais uma distinção entre o bem e o mal, né, Tássia? Eu acredito. Só que também a gente sabe que o mal é temporário. Então, assim, adentra muitas questões, né? Mas, enfim, acho importante a gente cada vez mais desenvolver esse sentimento de compreensão. A gente vive um mundo hoje muito hiperativo, hiperreativo também. A gente vê
Eu, sinceramente, tenho visto nesses últimos tempos muitas pessoas com crises de ansiedade, com crise de pânico, pessoas com insônia. Então, assim, são várias questões que a gente sabe que estão ligadas ao estilo de vida que a gente vive. E, só que isso leva a gente que tem uma relativa consciência a ter esse senso de compreensão. Porque a gente corre o risco de apenas reagir e sermos iguais. Então, a vida pede um pouco mais de nós, pede um pouco de compreensão, de empatia, para que a gente não seja mais um elemento favorecendo esse ritmo frenético que a vida tem sido, né, Tássia? Eu não sei qual a sua percepção sobre isso, mas eu acredito que também tem a ver com essa leitura de hoje. Hoje em dia a gente vive uma pandemia de doenças mentais. É muito triste isso, saber que às vezes a gente não tem consciência de nós mesmos e que nós estamos sendo reféns de coisas que a gente poderia, se tivesse um pouquinho mais de iniciativa, no sentido de conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que habita dentro de nós. Mas a gente relega isso a segundo plano. E fazendo isso, infelizmente, a gente traz várias doenças que cada vez mais estão sendo catalogadas, né? E antigamente você não tinha tanto. Hoje em dia são tantas que... E é verdade, né, Dani? A grande questão ali e as crises de ansiedade e depressão cada vez mais frequentes, e que é uma tentativa, me parece também, né, do corpo dar respostas àquilo que a gente vem tentando abafar, né? Então, é uma forma da vida mesmo, de tentar falar, olha para isso, vamos focar agora nisso, vamos tentar resolver isso. E me parece, é uma percepção muito íntima minha também, assim, sabe? De que a gente passa pelas coisas quando já está capacitado para isso. Então, que a gente também tenha esse olhar bonito de que, poxa, se eu estou passando por essa doença, se isso está acontecendo, é porque eu tenho capacidade de vencer, eu tenho capacidade interior de fazer melhor. E é buscar por isso, sabe? Eu acho bonito também quando ele fala que perdoar não significa esquecer as marcas profundas e nem fechar os olhos para a maldade alheia, né? Mas é de ter essa compreensão e de ter essa tolerância de que eu também não ajo certo sempre, e é isso que ele diz ali, né? Então é bonito porque é sempre um olhar disso. Poxa, se eu vejo que eu me esforço tanto e ainda assim eu caio tanto, né? Se em várias ocasiões, mesmo tentando fazer e ser o meu melhor, eu não consigo, então, é entender um pouco mais o outro. Isso não significa achar que não existe maldade, que uma série de coisas, né, que ele diz ali. Então, não, perdoar é por nós, é por nos sabermos imperfeitos e também por uma própria profilaxia, que se eu não faço isso, se eu não limpo esses detritos da minha vida, isso ainda vem de novo para mim, ou seja, é como se eu estivesse num martírio tão grande que eu tivesse que conviver com essa dor, porque não basta eu sentir ela de uma forma assim muito tremenda, ainda depois vou adoecer por conta disso. Então é nos dar essa chance de viver mais livres, né? Sem esses condicionamentos externos, sem ser que a nossa vida não se transforme naquilo que fizeram de nós, né? Naquilo que nos aconteceu, mas que seja fresca, que eu saiba olhar para a vida e falar, eu posso ir além, eu consigo ser diferente, sabe? Então, me parece que é muito sobre isso, que a gente deixa o passado onde está, pela nossa própria capacidade de renovação, como você disse, de ideias, de sentimentos, por querer ser diferente, sabe? Então, que a gente se dê essa chance, né? E é uma das coisas que a gente vê muito nas reuniões mediúnicas, que é assim, às vezes existe lá o suposto algoz que a gente sabe que na verdade não é bem assim, bem e mal, mas que a gente percebe a ferida profunda daquela alma que não consegue avançar, então o outro às vezes já avançou, já está fazendo diferente, já consegue ser melhor, e tem aquela alma ali parada, né? Então, sabemos perdoar não pelo outro, porque a justiça divina vai agir de todo modo, mas por nós mesmos, pela nossa própria caminhada evolutiva, por aquilo que queremos ser, nos tornar, por aquilo que possamos vir a ser. Então, a pensar muito sobre isso, né? Porque às vezes aquela pessoa que mais causou dor
por ela entender isso, ela consegue avançar muito mais do que outra que sentiu essa dor e ficou ali paralisado por séculos. Então, gente, não façamos isso com a nossa vida.